Fala galerinha, beleza? Vamos aqui para a última propriedade coligativa, no caso a osmose, que a gente chama também de osmometria, tá? Antes de a gente explicar o que é a osmose, né, a gente tem que perceber uma diferencinha entre a palavra difusão e a osmose. Tá? A difusão é um movimento espontâneo das partículas, tá? Então, por exemplo, se eu adiciono um soluto em um solvente, né, naturalmente as partículas vão se movimentando e vão se espalhando por aquele solvente. Então a gente tem uma difusão do soluto sobre o solvente. Da mesma forma que um gás, por exemplo, né, quando a gente joga um gás aqui, o gás se difunde por outro gás, que no caso é o ar atmosférico. Tá? Então a gente tem esse fenômeno de difusão. Então se eu pensar isso numa solução, eu coloco lá, por exemplo, um açúcar na água. O que acontece com o açúcar? Ele começa a se dissolver e se misturar com as moléculas de água. Daqui a pouco, né, a gente vai ter uma concentração homogênea por toda a extensão da solução. Tá? Então você tem uma difusão das partículas do açúcar na partícula de água do solvente. Beleza? Agora, o que é a osmose? Né? Vai ser daí agora a passagem de solvente, no caso água, através de uma membrana semipermeável. Então olha só, o que é isso? Vamos ficar mais claro tudo isso daí. Reparem aqui que eu montei um esqueminha bem simples, é claro, tá? Onde a gente tem um frasco, tá bom? Representado por essa cor preta. E a gente vai ter uma solução aqui dentro, tá? Uma solução, eu vou colocar aqui, eu vou pintar de azul, tá? Então esta solução, ela tem uma certa concentração. Uma solução de água e açúcar pode ser, tá? Água mais açúcar. Tudo bem? Então aqui, ó, minha solução de água e açúcar, quando eu pintei de azul. Aí dentro dessa solução, eu coloquei uma outra solução, tá? Essa outra solução, repare que ela está num recipiente que eu pintei de vermelho, tá? Onde aqui dentro eu também vou ter água e açúcar. Só que, ó, reparem que eu fiz mais risquinhos só para representar que aqui dentro a concentração é maior. E essa partezinha em vermelho é uma membrana semipermeável. Mas o que é uma membrana semipermeável? Uma membrana semipermeável, ela permite a passagem de apenas solvente e não soluto. Ah, então é como se eu pensasse o seguinte, por essa membrana só passa a água, não passa o açúcar. Né? Então a gente tem aí a célula, por exemplo, a membrana que reveste a célula é uma membrana semipermeável, né? As tripas são membranas semipermeáveis, né? A gente pegar o sapo ali, né? Então aquela pele dele também é semipermeável, enfim, tá? São, né, membranas na qual pode se passar solvente, mas não soluto, tá? Nunca pode passar soluto, tá? Claro que pode, a gente não tem uma membrana perfeita, né? Mas vamos considerar aqui que não há passagem alguma de soluto, beleza? Então olha só, o que vai acontecer com isso daqui? Com o tempo, tá? Vai acontecer o fenômeno da osmose, que é a passagem de solvente, tá? Água, de uma solução para outra. Como que vai ocorrer isso daí? Pessoal, acho que todos já perceberam, né, algum dia, quando você pega, por exemplo, o alface. Você vai temperar o alface da sua casa, certo? Então você vai lá, adiciona vinagre, coloca um pouquinho de sal, enfim. Reparem que você vai ter uma concentração da solução externa, vamos dizer assim. O alface dentro dele contém água. Então dentro dele tem ali água e outras substâncias, tem uma certa concentração. E fora tem outra concentração. Se você deixa um certo tempo ali, o que acontece? Daqui a pouco a folha começa a murchar, não é? Por que murcha? Porque há passagem de solvente, ou seja, água, de dentro da folha para fora da folha, ou seja, para a solução do vinagre e sal. Tem uma coisa, né, que a gente também percebe, é que quando você pega, por exemplo, uma rosa, você vai lá e coloca ela na água. Não é porque você coloca aquela rosa na água que você acabou de ganhar do seu namorado, né? Porque a água vai passar de fora para dentro, ou seja, a água vai entrar dentro do
do caule e, consequentemente, vai deixar mais enrijecido, tá? Vai deixar as pétalas mais bonitas, certo? Isso é um fenômeno que acontece, a gente percebe isso no nosso dia a dia. Então o que a gente vai fazer aqui agora é estudar isso daí. Então, olha só, vamos considerar o seguinte, que eu tenho uma região que eu vou chamar de A e uma região que eu vou chamar de B, tá bom? Vamos considerar aqui, nesse primeiro momento, nesse início, tá? Então, repare que eu fiz dois desenhos, porque é início e final, tá? Dois momentos. Aqui eu vou ter uma concentração molar de A menor que a concentração molar de B, tá? Tudo bem? Então, por isso que eu fiz poucos risquinhos fora e bastante risquinhos dentro. Pessoal, a difusão, tá, é algo natural e espontâneo, né? Então, quando a gente tem uma membrana semipermeável que não passa soluto, o soluto que está em excesso aqui dentro, aqui eu tenho muito mais soluto do que fora, certo? Porque a concentração é maior. Então, qual que era a tendência? A tendência era se espalhar esse soluto por toda a minha solução aqui, ó, e eu ter concentrações iguais, tanto dentro quanto fora. Se eu não tivesse essa membrana semipermeável, isso consequentemente ia acontecer, certo? Mas essa membrana semipermeável não deixa passar soluto. Tá, e aí? Como é que a gente vai em busca de dissolver por completo ou ficar tudo igual a concentração? É aí que quem vai em busca do soluto é o solvente. Então, já que o soluto, né, como a gente já analisou, o soluto tende a se difundir por toda a extensão do meu solvente, tá? Uma coisa natural é a difusão. Quando ele é impedido pela membrana semipermeável, a água, ou seja, o solvente, que busca difundir. Então a gente vai ter passagem de solvente por ela, de tal forma que a gente busque as mesmas concentrações, tanto no meio A quanto no meio B. Então reparem que o processo da osmose nada mais é do que entrada de solvente, tá? Da solução que eu chamei de A para a B. Por que isso? Pessoal, reparem o seguinte, a gente sempre vai ter, tá? Solução menos concentrada. Então eu posso dizer o seguinte, solvente da solução menos concentrada passa para a solução mais concentrada. Para que isso? Para que no final das contas, a gente tenha concentrações iguais. Ou seja, o meu meio A e B vão ser iguais. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos tentar entender. Eu tenho uma solução menos concentrada aqui na região A e uma solução muito concentrada na B. Já que o meu soluto, que está em excesso na B, não consegue passar pela minha membrana, o meu solvente vai entrar dentro da região B para dissolver isso aqui. Então, entra solvente, como a gente acabou de falar, consequentemente você vai aumentar o volume da solução B, tá? De tal forma que a concentração tanto de A quanto de B se iguale, tá? Então, esta força com que o solvente entra dentro da solução B, ou seja, que o solvente passa pela membrana semipermeável em busca de diluir a solução mais concentrada e chegar então numa mesma concentração nas duas regiões, é o fenômeno que a gente chama de osmose. Tá? Então, osmose nada mais é do que o movimento das partículas de solvente, tá? Através de uma membrana semipermeável. E é motivada pela diferença de concentração. Tá? Então, reparem que eu tenho uma concentração molar de A menor que a concentração molar de B.
Depois, no final das contas, então, há a passagem de solvente até a gente chegar ali às mesmas concentrações. Tá? Então, não precisou ocorrer a difusão do meu soluto, mas ocorreu, né, simplesmente uma diluição dessa região B. Beleza? Então aqui, só para simplificar para vocês, então sempre vai passar solvente da solução menos concentrada para a mais concentrada, a fim de adquirir as mesmas concentrações. Isso é o que a gente chama de osmose. Beleza? Calma aí, a gente tem mais coisas para falar sobre osmose. Aguenta aí. Galera, olha só. Osmose, como a gente acabou de falar, né, é o movimento da água, ou seja, do solvente, do meio, tá? Menos concentrado para o meio mais concentrado, a fim de que as concentrações, que eu vou chamar de A e B, fiquem iguais, do mesmo valor, beleza? Existe uma outra coisa chamada pressão osmótica. O que é pressão osmótica? É a pressão que iremos exercer sobre essa solução que vai impedir a osmose de acontecer. Então, a osmose é essa passagem do solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Se eu aplicar uma pressão igual ou superior, tá? Melhor, se aplicar uma pressão igual, a gente impede a osmose. E se eu aplicar uma pressão superior? Calma lá que eu já falo sobre isso. Vamos imaginar uma situação, tá? Eu tenho aqui água, tá bom? Água pura, sem nada. E aqui água do mar. Sabemos que a água do mar contém sais, beleza? Então a gente tem uma concentração maior aqui, vou chamar de B, e aqui uma concentração molar bem menor. Concorda? O que é natural de acontecer? A osmose ocorrendo, a gente vai ter passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado, beleza? É o que a gente espera, não é? A fim de diminuir a concentração da água do mar, até que as duas atinjam o mesmo. Óbvio, como aqui eu não tenho, estou considerando sem sais nenhum, então vai entrar toda a minha água aqui, tá? Enfim, né? Vamos supor o seguinte, a gente aplica uma pressão nesta solução que eu chamei de B, tá? Nesta solução que eu chamei de B, né? Esta pressão que a gente representa pelo símbolo π, tá? É a pressão osmótica. Então, se essa pressão for igual à osmose, por quê? Né? Se a gente pensar que eu tenho água, eu tenho alguma coisinha, então, né, eu tenho uma força, tá, de entrada de água nessa solução. Então, a gente tem uma pressão sendo exercida, certo? Se a gente vier com uma pressão de mesmo valor, só que contrária, a gente impede a osmose de acontecer. É como se a gente estivesse empurrando aqui, ó, espremendo esse líquido, essa solução melhor, sobre a minha membrana semipermeável. Então, ao invés da água entrar de A para B, é como se eu estivesse empurrando aqui a água, e não deixo a água entrar. E no caso, a água, na verdade, vai sair daqui, da solução mais concentrada, para a menos concentrada. Se eu aplicar uma pressão igual à osmose, a gente impede isso de acontecer. Fica parado. Agora, se essa pressão for maior que a osmose, então imagina só, agora empurrando com mais força ainda, o que eu faço? É como se eu empurrasse as moléculas de água. As moléculas de água começam a passar agora do meio B para o meio A. Ou seja, no final das contas, água está saindo da solução mais concentrada para a solução menos concentrada. O contrário de osmose. Isso é o que a gente chama, tá, de osmose reversa. Então, osmose reversa, existem aparelhos hoje, tá, que pega-se a água do mar, aplica essa pressão osmótica, claro, maior que a osmose, e aí você tem passagem de água solvente do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então essas máquinas, né, acabam, né, dessalinizando a água, vamos dizer assim. Você tem aqui uma água, né, que você vai coletar e você vai poder utilizá-la, tá? Em algum processo químico, industrial, lavagens e outras coisas mais, tá? Que aí não vai ter, né, esses sais, tudo bem? Então isso é osmose reversa. Olha só,
falei de pressão, né? Aí vocês estudam pressão lá em gases. Tem alguma coisa a ver? Tem, tá? As fórmulas são as mesmas, inclusive. Então a gente tem algumas leis da osmometria. Duas leis, ó, importante. Primeira lei, quando a gente considera a temperatura constante durante o processo, tá? Então a gente pode considerar que pressão osmótica é igual a uma constante, tá? Vezes a concentração molar. Então eu posso dizer que a pressão osmótica é diretamente proporcional à minha concentração, tá? E quando eu tenho a molaridade constante na análise, eu posso dizer então que a minha pressão osmótica, P, é diretamente proporcional a uma temperatura, tá? Então, juntando essas fórmulas, a gente vai chegar naquela fórmula famosa de gases. Pressão vezes volume é igual N vezes R vezes T. O tal do PV igual nRT. A única coisa que tem diferente aqui, que a pressão, né, que é representada pelo símbolo P lá em gases, a gente está representando agora pela pressão osmótica, que é o π. Então eu posso calcular a pressão osmótica utilizando esses dados. Mas é a mesma coisa que calcular para gases? É a mesma coisa. Tá? Então você pode calcular, vai dar a resposta em ATM, né? Geralmente em ATM, claro, tem outras unidades de pressão, tá? Pascal, milímetros de mercúrio, enfim. Né? Geralmente aqui na química a gente trabalha bastante com ATM. Tá? Então você vai ter essa informação em ATM. Tudo bem? Só para encerrar, só para terminar, né? Tenho certeza que todos já ouviram, né, a relação dessas palavras aqui, ó, hipertônica, isotônica, hipotônica. O que é isso? Olha, a gente tem duas soluções, né? Que eu chamei sempre de A e B. Então vamos pensar nessas mesmas soluções A e B, concentrações diferentes. Então, quando a gente diz que a solução A é hipertônica em relação à solução B, o que a gente quer dizer com isso, pessoal? Que minha pressão, tá, osmótica de A é maior que a minha pressão osmótica de B. Tudo bem? Quando a solução A é isotônica em relação a B, a gente diz então que a pressão osmótica de A é igual à pressão osmótica de B. E por fim, a solução A é hipotônica em relação a B, que a pressão de A é menor que a pressão de B. Pessoal, olha só, porque o soro fisiológico, quando a gente vai lá no hospital, vai tomar soro, tá lá escrito uma concentração, uma solução de NaCl 0,9%, tá? Porque aquele soro, ele tem uma concentração igual à concentração, à pressão que aquela concentração do seu sangue vai exercer. Então, ó, você tem no seu sangue muitas coisas, enfim, solutos, que vai gerar uma pressão, certo? Pressão osmótica. Claro que aquela solução, quando eu adiciono ela, né, pensa no glóbulo vermelho, né? Então dentro dele tem algumas coisas, enfim, tem uma certa concentração. Então ele tem uma pressão osmótica. Se eu adiciono, né, se eu injeto água, consequentemente a concentração fora vai ser bem menor do que dentro. O que vai acontecer com o meu glóbulo vermelho? O solvente passa da solução menos concentrada para a mais concentrada. Vai entrar água no meu glóbulo vermelho. O que vai acontecer com ele? Ele vai inchar, puf, explodir. Certo? Aí se for o contrário, eu adicionar um soro que contém uma concentração bem alta, tá? Muito sal. Então a solução externa do glóbulo vermelho, pensando nele, é mais concentrada do que a solução dentro dele, internamente. Então o que vai acontecer? Solvente passa de dentro para fora. Então vai murchar esse glóbulo vermelho, certo? Para que isso não ocorra, esse problema não ocorra, né, é necessário ter então um soro de concentração 0,9% de NaCl. Por quê? Porque a pressão que esse 0,9% de NaCl vai exercer é a mesma do sangue. Então, né, você não vai ter uma diferença para poder ocorrer o fenômeno da osmose, para você nem inchar nem murchar o seu glóbulo vermelho. Tudo bem? Então, não é à toa também que quando você faz exercício físico, você vai lá e toma um isotônico. Então você tem uma solução com sais e minerais, que é a quantidade ideal, vai gerar uma pressão igual à pressão do seu corpo, então não vai ter nenhum problema em relação a isso, em relação à osmose ocorrendo.
Beleza, galera? Espero ter ajudado aí. Até uma próxima aula. Abraço, valeu!